Vamos esperar. A gente vai estar recebendo hoje o seu Wellington Bezerra, acabou de entrar, um monstro do atletismo brasileiro. Fica Agora foi. sus. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Você, como é que Show de, tá? show de bola, tranquilão. Friaco que tá aqui em Curitiba. 5 graus hoje de manhã aqui. Aí sempre é frio aí, né? Aqui é gelado. Você tá morando onde? São Paulo. São Tá um Paulo? pouco frio aqui, mas não tá muito não. Deve estar agora um 16, um 17, por aí. Tá tranquilo. Vamos dar mais uns 30 segundinhos pra galera ir entrando. O pessoal da equipe Opa, acabou de treinar agora há pouquinho. Tá vindo aqui já pro tem Insta. bastante gente, já. A galera tá aí já, chegando. Falar sobre Nesse frio aí, o maratona. pessoal treina um pouco mais tarde, né? É. Nossa, hoje de manhã tava difícil pra acordar. Meu Deus do céu, congelando. E aqui em É, hoje eu Curitiba treinei muda. cedo. Aqui em Curitiba muda muito rápido o clima. Ontem à noite não tava tão frio. Aí hoje à noite já que tá friaco, gigante. É, né? A previsão de São Paulo, amanhã já esquenta já um pouco já. Entendi, que bom. Galerinha, vamos começar então. Em clima de maratona aqui, Piazza, até estava explicando para o Wellington, e te agradecer também, Wellington, por estar participando com a gente aqui. Para a gente é uma honra estar recebendo um atleta desse gabarito. Eu sou um fã teu, te acompanho faz muitos anos. Já tirei duas Obrigado. fotos contigo já, em Santos, em BH, tem as fotos aqui. E como a gente fez esse desafio Maratona Equipe Asa, que são 42 dias de treino, a gente resolveu ir atrás de algum maratonista para a gente estar conversando sobre a distância. Tem muitas pessoas na equipe que estão fazendo essa maratona virtual que nunca fizeram uma maratona. Então a gente está tentando motivar a galera para a galera encarar como se fosse uma maratona de verdade, realmente na rua. É, o Quer bom se é que tem apresentar para a galera aí, 42 velho? dias. Ô, fala, galera. Obrigado, né, pelo convite. Para mim é um prazer estar compartilhando um pouco da minha experiência, da minha vida de atleta com vocês, né? O bom é que não vai ter choro, né? Porque vocês têm 42 dias para completar 42 quilômetros. Então, se vocês correrem 1 quilômetro por dia, 1 quilômetro por dia, vocês vão bater a meta. É claro que vocês vão fazer mais do que uma maratona, vai dar uma ultra maratona, né? Cada um fizer aí 10, 15 por dia, já vai dar uma maratona por semana. Exatamente. E sempre é um prazer, né? Tá dividindo um pouco aí dessa minha experiência como maratonista. Sou maratonista desde 2016. Né? Antes eu corria as provas curtas. Comecei a correr em 2007, inspirado nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, com a vitória de Frank Caldeira. Ano passado eu estive nos Jogos Pan-Americanos representando o Brasil na prova que eu comecei inspirado. Vocês Show. veem, né? Uma coisa que eu comecei a correr, 12 anos depois estava lá eu representando o Brasil na prova que eu comecei inspirado. Sou de Pernambuco, uma cidade a 300 quilômetros da capital, de Recife. A corrida chegou a mim, eu acho que desde a barriga da minha mãe, porque eu sempre morei em área rural, uma localidade muito longe da cidade. Para vocês terem uma ideia, para pegar um transporte tinha que andar 5 quilômetros para poder pegar um transporte para ir para a cidade. Então, a minha infância foi aquela coisa. Eu, por ser o filho mais velho, correr para levar recado, levar a marmita do meu pai, empurrar a bicicleta para levar galão de leite. Comecei a trabalhar muito cedo, né, na roça. E a corrida propriamente dita, assim, no específico, eu descobri com 19 anos. Um dia eu estava no colégio, estava rolando um campeonato interclasse de futebol de salão, e tinha um maratonista lá na cidade, e ele estava correndo a quadra, né? Maratonista em termo, porque lá em cidade do interior, quem corre 5 km é maratonista para eles. Eles fazem a corrida de aniversário da cidade, de 5 km, aí eles Aham, falam maratona de aniversário da cidade. Mas mal sabia que uma maratona vai bem além, né? 42 quilômetros, 195 metros. sim. Quando eu descobri a corrida, assim, no geral, que eu vi esse atleta correndo, eu tinha 19 anos. Aham. Eu encontrei ele no corredor da escola, comecei a conversar, ele me explicou como era, eu me fascinei por aquilo. Como fui a primeira corrida com ele, fui a segunda, e acabei que 6 meses depois eu estava ganhando do cara. Aí, ó. Aí é toda a história, né? Em 2008 eu viajei para cá, para São Paulo, para correr a São Silvestre, acabei ficando em São Paulo. Uhum. Trabalhei um ano e pouquinho de jardineiro, trabalhei na feira, trabalhei em um bocado de coisa, mas sempre quando dava eu corria. Quando foi em 2010, e no finalzinho de 2009, eu tive a oportunidade de conhecer o treinador do Grêmio Barueri, que era uma equipe que tinha boa na época, Uhum. e eu recebi o convite para vir para Barueri. Ao sair do trabalho, na época, para vocês terem uma ideia, eu tinha um salário de 780 carteira registrada. Eu larguei esse salário de 780 para vir ganhar uma bolsa auxílio de R$ 150, moradia, Arriscou. alimentação, a oportunidade de entrar em uma faculdade e a oportunidade de fazer meu sonho virar realidade, treinar e viver do esporte. Graças a Deus não me arrependi. Sim. Através dessa decisão, eu me tornei o atleta que sou hoje. Né? Eu já fui campeão sul-americano de cross country em 2014, já venci grandes provas no Brasil, participação em muitas provas, já viajei a alguns países com o esporte. E a minha história com a maratona começou o seguinte: em 2016, quando acabou os Jogos Olímpicos do Rio, eu fiz um propósito comigo mesmo que para mim estar nas grandes seleções. Como eu nunca fui um atleta rápido nos 5 mil, nos 10 mil metros, sou um atleta de 14,06 nos 5 mil, Sim. 29,15 no 10 mil. Mas um atleta olímpico, para estar nessas seleções, disputando Mundial e Olimpíada, tem que correr pelo menos 13 e 28 nos 10.
É Eu muito falei, mais a minha única difícil. chance é ir pra maratona. Aí pra maratona, vamos desafiar na maratona. Então eu corri em São Paulo em 2016. Foi uma tentativa frustrada, eu vinha muito bem. Foi um ano que eu participei do Campeonato Mundial de Meia Maratona na Grã-Bretanha. Fiz um bom Aham. resultado lá, mas infelizmente a gente que é acostumado a correr provas curtas, quando você vai para maratona, se você não souber controlar, você perde muito no início da prova, né? Ganha muito, mas na segunda Sim. parte é aquela barreira do 30, você perde muito. Então eu me frustrei e tive que abandonar no 28. Aí para aproveitar o treino, eu fui para o Rio de Janeiro no mesmo ano, corri 2,24, fui sexto. Em Aham. 2017, eu falei, não vou correr maratona. Mas como eu estava treinando bem, eu recebi uma missão de puxar, dar o ritmo para os atletas do Cruzeiro na Maratona de São Paulo, né? Que eu corri para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Aham. E quando chegou no quilômetro 21, que eu completei minha missão, eu vi que eu estava bem. E os meus colegas tinham ficado todos para trás e eu era o segundo colocado na maratona. Eu falei, eu não vou abandonar, Você não, eu falou, vou vou. Eu não continuar. tinha feito uma preparação específica para correr a maratona. Igual a história do Vanderlei, E né? Que foi pra ser coelho e completou a prova, né? isso, só que eu acabei pagando caro, né? O Keniano abriu, eu fiquei em segundo. Chegou uma hora que ninguém vinha de trás. Eu cheguei no Aham. quilômetro 38, explicaram para mim que o terceiro vinha 2 minutos e o outro vinha 1 minuto e pouquinho. Só que quando saiu do túnel, eu não aguentei mais, né? Então perdi muito rendimento. Veio dois atletas. Só que eu saí para ser coelho e cheguei em quarto, né? Aí Entendi. completei com 2 e alguma coisa. Eu falei, mas ainda não sou maratonista, eu sou um atleta de 1 a 4, 29, 14,06. Mas para correr 2,22, eu queria correr pelo menos abaixo de 2,20 para mim me sentir realizado. Falei, Sim. então eu vou treinar para a Maratona de São Paulo para o ano que vem. Foi em 2018. Uhum. Então, esse ano aí eu treinei, eu corri já 2,16, 06, aí foi quando eu fui segundo na Maratona de São Paulo, né? Perdi por 2 segundos, pro Sim. Solonei. Aí, no Aham. mesmo ano, eu corri Berlim. Aí foi quando eu corri 2,13 pela primeira vez. Corri Sim. 2,13,42, fui 11º em Berlim. E minha melhor performance na maratona foi ano passado em Hamburgo, que eu corri 2,13,34. Show. Hein, Então, isso Wellington? aí foi o meu começo, o começo da história com a maratona. Sim. E uma coisa interessante é que você começou a correr em 2007, que você se inspirou a correr, e você foi fazer a Sim. primeira maratona só em 2016. Então foram 9 anos. Você fazendo distâncias Foram menores, né? 9 anos de preparação. Na verdade, como eu era um atleta de um clube que corria muito pista, eu me Entendi. segurei muito para ir para as provas de rua. Aham. Aí, em 2016, eu entrei no circuito kart, já comecei a correr algumas meias. Minha primeira meia foi em 2013. Eu estrei naquela meia maratona ACES, da Gold Fox, que é o mesmo das mesmas da ACES. Eu Sim. estrei no Rio de Janeiro, eu estrei com 1,60. E Uhum. eu fui terceiro. Perdi para o Entendi. Solonei e para o Keniano. Que ano que foi? Aí, foi no Rio. Aí, quando foi em julho, no finalzinho de junho, não, finalzinho de junho, eu corri a etapa de Porto Alegre, foi minha segunda meia maratona. Eu quebrei o recorde do circuito. É meu melhor tempo na minha maratona até hoje. Uhum. E, e, e eu ganhei com recorde. Na minha maratona que eu fui lá para tentar ser o melhor brasileiro. E eu corri Entendi. 1,406. É meu melhor tempo até hoje. Foi recorde, é o melhor tempo de um brasileiro no circuito da ISIS, de todas as provas Sim. da ISIS. Wellington. E você acha que isso de você começar a correr em 2007, foi 2013 a primeira meia, né? 2013, né? Foi. Então você levou Isso, 6 anos para a primeira meia e 9 anos para a primeira maratona. Você acha que isso foi isso. importante para te tornar um atleta tão forte na maratona, esse tempo de preparação, e não ter feito o maratona lá no início? Em questão de Isso, lesão, em questão de preparar o teu corpo para a hora certa de fazer a prova? sim, porque assim, eu nunca sofri com lesão, graças a Deus, né? Então, Uhum. tipo assim, da mesma forma que eu preparei o meu corpo lá quando eu era criança, fazendo as atividades do dia a dia, eu preparei como atleta, né? Então, eu não senti muita dificuldade quando eu entrei para a maratona, que eu comecei, que o meu volume foi aumentando aos poucos. Quando eu corria 10 Entendi. quilômetros, eu treinava 12 quilômetros por dia, 5 dias por semana, um Sim. período. E corria tranquilo. Até quando eu corri meia maratona, eu não treinava muito. Depois Aham. que eu subi para a maratona, aí eu comecei a subir o volume, foi amadurecendo mais. Mas assim, Entendi. eu acho que eu tinha muito medo, porque tinha aquele tabu de quem é novo entrar na maratona, né? Porque com 25 anos, eu estourei na meia. Só Aham. que os caras falaram, mas se você for pra maratona, você vai perder muito rendimento nas provas curtas e tal. Então eu me segurei muito nesse tabu aí, de poder não dar certo. Né? Uhum. Poderia dar, poderia não ter dado, mas eu acho que eu entrei na hora certa, né? Porque minha primeira maratona eu corri com 20, eu tô com 32, vou fazer 32 anos agora, né? Com Sim. 28 anos. Entendi. Tá Wellington, boa. e uma coisa que eu ia te perguntar, falando da galera agora da equipe que está fazendo a Maratona Equipe Asa, que eu comentei contigo, como que é a tua preparação mental, assim, em questão, por exemplo, ano passado que você fez a Maratona de Hamburgo, né, e retrasado que foi a Berlim, né? Sim. Qual que é a tua diferença em relação à tua preparação mental para provas menores? Aqueles 3 meses que antecedem a prova. Você costuma ficar mais nervoso? Você costuma ficar mais ansioso por ter treinado tanto? Como é que você reage a essa tua parte mental? Assim, ansiedade a gente tem sempre, né? Porque quando a gente projeta principalmente uma prova internacional no nível de Berlim, de Hamburgo, a gente tem essa ansiedade. Só que assim, uma prova como essa, a gente às vezes não tem condições de ganhar, por quê?
Porque é prova ali de Sim. 1:04, 2:04, 2:03, entendeu? Uhum. Então, é uma prova que você tem que trabalhar por relógio. Ah, eu vou para lá para me correr 2:13, eu vou para lá para me correr 2:10. Então, Entendi. eu me preparo, eu faço muito, tipo, às vezes eu acabo fazendo longão na pista, 20, Aham. 21 quilômetros, Interessante. 25 quilômetros na pista para preparar a cabeça, para trabalhar ritmo, essas Bacana. coisas. Meu ritmo eu faço muito na pista. E assim, tudo tem que ter planejamento, né? Eu, às vezes, quando eu vou correr uma prova como essa, eu tiro só para treinar, né? 40, às vezes eu fico 40 dias sem competir. Você teve Aham. um exemplo, quando eu corri 2:13 em Berlim, eu fiquei 40 dias sem competir, entrei na minha maratona do Rio, que eu tinha como um teste, fui Sim. segundo, e ganhei 10 milha garoto, que fazia 8 anos que um brasileiro não ganhava. Então, era duas provas meio termo. Uhum. A meia do Rio, você tem uma ideia que a meia do Rio eu fui segundo com 1:05:27. Lá em Uhum. Berlim eu passei a maratona com 1:05:26. Então, eu sempre Aí, ó. trabalho ali em cima do limite, eu sou um atleta muito ritmado, Sim. nos meus treinos, sempre são treinos progressivos, e sempre eu penso positivo, entendeu? Às vezes Aham. você tem um dia que você tá meio ruim assim, hoje eu não tô ruim para treinar, tô acabado, mas você vai lá, aquece e acaba fazendo o teu trabalho, você tem que fazer tudo aquilo ali que tá projetado, porque, assim, tudo pode acontecer para não dar certo, mas se você chegar lá bem treinado, as Sim. possibilidades são bem maiores, entendeu? Se você tem de 100%, você tem 90% de Show. possibilidade de acerto. Que beleza, Wellington. E o interessante é que se for ver é que a nossa equipe, aqui de Curitiba, ela é composta por atletas amadores. Mas o legal da gente ver é que essa questão de prova-alvo, essa questão de não fazer muitas provas pensando na prova-alvo, o atleta amador, ela funciona da mesma maneira. Que muitas pessoas Porque procuram a gente para fazer por exemplo, a meia maratona de Curitiba aqui em julho. Então a gente sempre tenta fazer uma periodização para a pessoa, para ela chegar bem naquele dia, para ela conseguir fazer o tempo dela. Então é legal de perceber que é bem similar a preparação do atleta profissional com o atleta amador, né? Ambos têm que ter os mesmos cuidados. é um projeto, né? Quando você vai construir uma casa, você não vai lá no papel, você projeta, o que você vai fazer, Exatamente. tudo da mesma forma, é o esporte, é a maratona. Sim. Você vai chegar lá, vamos dizer que o treinador é o arquiteto. Você vai chegar, Sim. eu quero assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Dentro das avaliações que ele vai fazer com o atleta, dentro do depoimento, às vezes é um atleta que está começando, é um atleta que vem de um outro treinador. Então, dentro desse feedback, o treinador vai desenvolver o treino, Sim. e dentro desse treino, se for bem desenvolvido, que vai sair a possibilidade de um resultado, né? De um bom resultado, que pode ser positivo, pode ser negativo. Tudo isso Sim. aí vai depender do você. Porque assim, é como você falou, você fica nervoso? Eu já fiquei. Quando eu era mais moleque, eu tremia na prova. Hoje não, pra mim tanto faz estar no campeonato mundial como na prova do bar. Eu entro com a mesma cabeça. Eu corri a prova que foi Entendi. quebrado o recorde mundial, né? O Sim. Eliud correu 1. 1:39. Aí me perguntaram, mas você não conseguiu correr nem 2 quilômetros com o cara? Claro que não, né? Porque eu não era doido de enfrentar o cara. E eu tava Sim. lá para correr abaixo de 2:16, né? Que era o melhor que eu tinha daqui. O cara tava lá para quebrar o recorde mundial. Se eu Sim. fosse correr com ele 10 quilômetros, que era difícil eu aguentar, eu poderia Aham. não completar a maratona. Então você tem que correr dentro da sua possibilidade, né? Principalmente quem é amador, dentro da possibilidade do que Sim. pode alcançar. Não, e o legal de você falar isso, Elton, que hoje, no treino que eu estava dando para a equipe, que aqui a gente está fazendo o treino todos online, né? Todos online, por enquanto Sim. aqui. Que a nossa assessoria não está podendo atender nos parques. A gente fez uma grade horária que tem 10 a 12 treinos por dia. De tudo que você imaginar. Alongamento, flexibilidade, trabalho de força, educativo de corrida, tem de tudo. E hoje é o quarto dia do desafio, que é equivalente ao quarto quilômetro. E eu falei isso pra galera. Tinha algumas pessoas que queriam fazer tipo 4 treinos seguidos. Eu falei, galera, vamos com calma, que é o quarto quilômetro ainda. Não adianta a gente querer fazer 5 treinos hoje para amanhã a gente acordar muito desgastado. Vamos aos poucos. E entra nessa questão que você falou, que você na prova, você vai pensando no teu ritmo, né? Você não se baseia pelos outros. Você se baseia pelo teu É, treino e pelo teu relógio. isso, porque assim, quando o treinador ele desenvolve um projeto, um plano para um atleta, ele já sabe mais ou menos o que é que ele vai fazer através das avaliações que ele fez lá atrás. Então, Perfeito. por isso aí que vai essa coisa de planejamento. Aí o cara chega no início, primeiro dia já, segundo dia já. Quando chega no 10º dia, o cara dorme, né? Então, Exatamente. é a mesma coisa. Eu sei que eu vou treinar para maratona, depois que eu sair para base, eu trabalho de 10 a 12 semanas. Então, são Entendi. de 60 a 90 dias no específico. Então, se eu Entendi. queimar muito nos primeiros meses, no final eu vou chegar sem energia. Então, eu sempre tenho que ter Sim. uma energia para cada treino chegar na prova descansado, né? Isso é a ideia. Porque já imaginou você chegar na prova do I todo quebrado, o que, é que você vai fazer lá? Sim. Exatamente. E a gente aqui, durante a maratona, a gente vai fazer 4 provas especiais, que é no 10º Sim. dia, que é o 10º quilômetro, vai ser um treino especial. No 21º dia, que é a minha maratona. No 13º dia, que é um quilômetro bem crucial na prova. E a chegada. Sim. Eu queria te perguntar qual que você acha a parte mais crítica da prova para você? Em qual que é a parte que você acha que é o mais crítico, que é o mais importante da prova? Se você tem algum quilômetro para você? Olha, eu acho que a prova completa em si, né? Porque se você errar no quilômetro 5, Sim. você já tá ferrado, entendeu? Então, ó, para correr uma prova principalmente longa, como uma maratona, a gente tem que guardar energia para a segunda parte.
Porque você pega, por exemplo, tem cara que na primeira parte ele consegue fazer mais baixo e depois negativar. Mas Sim, tem atleta que chega na segunda parte, corre, tipo, um amador, 5 minutos a mais, por exemplo. sim. Então, às vezes é melhor você perder 5 minutos na primeira parte e chegar com força inteiro do Aham. que correr forte na primeira parte e chegar morrendo, ou até se comprometer de perder a prova, entendeu? Então, eu sempre prezo para economizar na primeira metade da prova, para chegar tranquilo. Graças a Ó, Deus, nas últimas maratonas que eu corri, a segunda parte foi bem tranquila. entendi, show. E falando das tuas maratonas, Wellington, você já respondeu, mas no Mundial de meia maratona você estava do lado do Mofará na largada, né? Ah, E aquilo ali agora em foi um Berlim você estava sonho. do lado do Kipchoge. E como é que você reagiu a isso na largada, assim? Porque acho que deve ser teus ídolos também, né? Sim, principalmente uma falha, porque assim, quando eu fui para o Mundial, foi minha primeira seleção a nível mundial, né? Eu já tinha participado de Sul-Americanos, tudo. Hum? E antes da prova, eu tive a oportunidade de conviver com o Mofara, a oportunidade de ir no quarto dele, fazer Pô, que foto. bacana. A menina estava comigo na seleção, ela encontrou com ele no elevador e começou a conversar com ele lá tal. Ele deu uma camisa para ela, ele pediu para ela pegar no quarto dele, eu fui com ela buscar. E ele Aham. recebeu a gente super bem, fez foto, tudo, deu autógrafo. Ficou até com a minha camisa do Brasil lá. Que legal, cara. Aí mas, assim, é um cara muito humilde. Quem vê ele, assim, não imagina que o cara é tricampeão olímpico, né? Agora é tricampeão Sim. olímpico, bicampeão mundial. Ninguém nem imagina. Quando a gente veio embora, ele veio na van com a gente até na Irlanda, até em Amsterdã, na Aham. Holanda. E, assim, a gente tava com a tradutora, ele conversando, ela traduzia pra gente, mas muito humilde mesmo. Entendi. Já o O Kipsang Kipchoge. também. Eu pude conviver em Berlim com o Tadez também, que era um cara que destruiu aí nas minhas maratonas aí por muito tempo, né? Já tive duas oportunidades de correr com o Tadez. Corri Uhum. agora em Doha, no Catar, com ele também. É um cara mais fechado, mas assim, para conversar também. O Kipsang é muito aberto, o Kipsang é muito gente boa. Agora o Eliud, né? Você Sim. raramente vê ele no saguão do hotel. Você só vê ele nos eventos, nas ocasiões especiais. Não, você Ele é bem não vê fechado, ele né? no saguão do hotel. Ele Bem é bem mais concentrado, fechado. né? Eu tive a oportunidade de almoçar, sentar na mesma mesa com o treinador dele, o Patrick Sang, Aham. o fisioterapeuta, mas ele mesmo só vi na largada da prova e um evento que teve lá, que teve uma homenagem, uma coisa assim, sabe? Entendi, que legal. Wellington, uma coisa que eu queria te perguntar também, em relação agora a essa época de quarentena, agora do coronavírus, como que foi, o que mudou no seu treino? E também eu imagino que você deveria ter algumas provas agora por maio, junho, julho, que foram canceladas, né? Então eu queria ver como é que você reagiu a isso, a questão também que você estava na busca do índice olímpico, o teu treino que mudou, eu queria saber um pouquinho. Isso está em São Paulo, né, que é um lugar que está com bastante Isso. foco de coronavírus. É. Queria saber isso. Então, o que aconteceu? Eu estava no pico de uma preparação para uma maratona. Parei de treinar um mês antes que a minha prova foi cancelada. Seria em Hamburgo de novo. Né? Uhum, Eu correria em Hamburgo no dia 19 de abril. tá, E começou o negócio fechar lá para a Europa. É, um mês e pouquinho antes. Aí eu tava treinando bem, treinando legalzinho. Aí a prova foi cancelada. Eu tentei arrumar outras provas, fui para os Estados Unidos, né? Tentei com a gente dos Estados Unidos, tentei ir para a Austrália, tudo, mas fechou, né? As fronteiras. Aí eu falei, e agora? O que é que eu faço? Aí tem a possibilidade de correr São Paulo para aproveitar o treino, né? Que eu tava treinando legal mesmo. Cheguei a aham, fazer longos de 40 quilômetros. Cheguei a fazer longos de 40 quilômetros para você ter uma ideia. super bem. Aí eu falei, não tem o que fazer, já tô desgastado, eu vou parar. Aí parei para descansar parei uns 40 dias, mais ou menos. Faz umas 2 semanas que eu voltei, Uhum, com 3 treinos por semana. Essa semana eu vou fechar com 6 treinos, essa semana. Ali entre 10, hoje eu corri 1 hora, 14 quilômetros. entendi. Tô saindo cedinho para treinar, tipo 5h30, 6 horas da manhã, um período que eu não pego ninguém. Aqui em São Paulo agora tem um decreto que tem que usar máscara, né? Então tem que sair Sim, com máscara, tudo. Como eu aham, treino sozinho, eu não tenho problema, né? Sempre treinei sozinho, aí eu não sim, tenho problema de sair e tal. Mas eu respeito todo os procedimentos aí de higiene. Chego em casa, já deixo o tênis lá fora, já entro sim. pro banheiro, tomo banho. Tá sendo um pouco difícil, né? E nesse período que eu fiquei parado, eu fiz alguns funcionais, né? Eu faço aula de Pilates também 2 vezes por semana. Eu não faço musculação. Uhum. Minha musculação é Pilates já há uns 4, 5 anos. Eu faço 2 dias por semana. Aí eu tô fazendo online esses dias aí. Então você ficou 40 dias sem correr. Sem correr, só fazendo funcional. Aí, ó. Então, pra você ver, porque aqui, como eu falei pra você, que o atleta amador e o profissional, eles estão sempre muito próximos. Aqui também, a quarentena começou faz metade de março, né? E tá uma discussão muito grande aqui, não só em Curitiba, acho que no Brasil inteiro, mas tá uma discussão muito grande dessa questão, correr ou não na rua, né? E para você ver Sim. um atleta profissional igual você, que estava buscando o índice olímpico, você ficou 40 dias em casa. Então, tipo, eu acho que é uma Que eu mensagem parei. importante para os atletas amadores, porque se você parar pra pensar, um atleta profissional com 40 dias em casa, por que a gente não pode deixar de lado um pouquinho a corrida na rua para treinar o fortalecimento em casa, que é muito importante também. Isso. Na primeira semana, quando eu voltei, eu fiz caminhada.
entre 6 e 8 quilômetros eu cheguei a fazer de caminhada. Aí na segunda semana eu corri 3 dias, na terceira semana 3 dias, aí nessa semana que eu vou tirar 6 dias, né? Aí Entendi. já tô. Porque assim, eu não tinha expectativa para a prova, né? Os calendários fechados. Hoje nós não temos. Nós estamos com as vendas nos olhos, né? Ninguém sabe quando é que vai voltar as corridas, Sim. nada. Eu não Aham. voltei a treinar, por quê? Porque pode ser que abra alguma expectativa de prova e para não perder a forma, né? Então eu vou treinar leve, não Sim. estou no específico mesmo, estou treinando só para manter a forma. Espero que agora em junho, para o início de julho, eu comece uma preparação já para uma próxima maratona, se Deus quiser. Entendi, legal, velho. Então, pô, show de bola, bem bacana. E como é que você reagiu a essa parte motivacional? Você chegou a desmotivar em algum momento? Se manteve tranquilo? Agora, nesse período que você estava no pico para tentar buscar o índice olímpico e teve que ficar em casa, que estava uma quarentena bem, com bastante dificuldade aí, né? Você chegou a desmotivar, manteve a cabeça boa? Assim, é claro que a gente fica triste, né? Porque treino é investimento, né? Você investe tempo, Sim. você desgasta muito. Você estava esperando uma coisa que eu tinha certeza, assim, se eu não errasse, eu ia correr bem abaixo do índice olímpico. Para Uhum. você ter uma ideia, eu corri 40 quilômetros para 2 horas e 17, meu último treino. Em treino. Entendeu? Então era 2 horas e 24 treinando. Aham. Que foi o que eu corri na primeira maratona. Mas é uma coisa mundial, né? A gente tem que botar a cabeça no lugar e pensar Perfeito. positivo, porque se a gente pensar pro buraco, as coisas não evoluem, né? Então, a melhor coisa que fez, porque assim, a expectativa era, vai ter Tóquio ou não vai? Vai ter ou não vai? O que é que vai fazer? Aí eu tinha duas possibilidades. Se tivesse Tóquio esse ano, eu iria por pontuação. Como eu sou Sim. terceiro ano do Brasil, eu participei do Mundial e eu participei do PAN, eu estaria mais ou menos por pontuação do critério. Mas eu falei, e aí, será que eles vão levar? Aham. Mas eu acho que a melhor coisa do mundo foi ter cancelado Tóquio, porque eu acho que ia ser difícil para todo mundo, ninguém tá treinando, tudo. E Sim. Tóquio ainda tá em cima do muro, ninguém sabe se vai ter 2021. Tudo Exato. vai depender de como vai estar o cenário, né? Sim. Então, quando falou não vai ter Tóquio, aí pronto, aí o alívio chegou. Mas até Aham. esse o momento, vai ter ou não vai ter, eu tava meio frustrado, entendeu? Com o que tava acontecendo. Entendi. Wellington, a galera tá perguntando aqui nos comentários, por curiosidade, o pessoal tá perguntando aí da tua caminhada leve que você falou e das rodagens leves que você fez agora no retorno. O pessoal tá perguntando em qual ritmo que foi, só por curiosidade. A caminhada eu faço 6 quilômetros para 1 hora. Aham. A minha caminhada. 6 quilômetros para 1 hora, mais ou menos. Os trotes, eu comecei a uns 4h30. Hoje eu já rodei abaixo de 4. Rodei 3h48 hoje. Aham. Rodei 14 quilômetros para 1 hora hoje. Entendi. Aí teve uma. Sempre no início bem tranquilo. 4h40, Entendi. 5. As minhas primeiras rodadas foi nisso daí. Legal. Mas hoje eu já estou mais condicionado. Eu já consigo rodar aí 1 hora, já uns 3h50. Já dá para rodar legal. Treinando um Entendi. período só, aí é tranquilo. Show. Não, legal pra caramba. E, cara, te parabenizar pela atitude, né, de ter respeitado a questão da quarentena, de ter ficado em casa. Eu sei que pra você que vive, né, imagine, se pra nós, atleta amador, já é difícil a gente deixar de correr, que é um hobby nossa corrida, né? Pra nós a corrida é um Sim. hobby. Imagine pra você que vive da corrida, né? Então, eu acho que você foi um cara super consciente, um exemplo pra todo mundo, de ter ficado em casa, de ter se cuidado, de saber a hora de voltar a treinar, de saber que as provas vão ter, não adiantava ficar se matando de treinar agora sem, com essa incerteza, né? Sim. É porque eu vi, ó, não vai ter nada. O que eu tenho que fazer é descansar. E, na verdade, a quarentena aqui em São Paulo não acabou ainda, né? Tá Sim. decretado até dia 10 de maio, domingo, e pode se prolongar. Entendeu? Aqui tem, como eu te falei, abriu um decreto, tem que usar máscara, todo mundo. Na verdade, eu saí de casa só para ir pro mercado e para fazer uma corridinha, porque depois eu vi, se eu ficar em casa o dia inteiro, vai ficar meio ruim para mim. Eu tenho que fazer alguma Sim. coisa para me mexer. Aham. Então, eu tomo o maior cuidado do mundo, né? Vou nos horários que não tem ninguém na rua, vou em lugar que. Porque aqui, como eu moro na região metropolitana, então não moro em São Paulo, capital. Eu moro na Aham. cidade chamada Santana de Parnaíba. Fica 30 quilômetros da capital, então aqui é bem mais tranquilo, entendeu? Já para Entendi. quem mora em São Paulo, no Centrão, aí já não consegue treinar, não. Entendi. Já tá mais restrito já, né? Isso. E você comentou dos teus treinos em casa, que você ficou fazendo agora, nessa época de funcional, né? Você ficou fazendo só pilates ou você ficou fazendo algum outro tipo de exercício em casa? Não, funcional no geral. Um dia eu fazia pilates, outro dia eu fazia funcional no geral, fortalecimento, essas coisas. Entendi. Eu tô ainda fazendo fortalecimento ainda. 2 dias por semana eu faço fortalecimento. É Entendi. Show. importante também, né? Sim. E, Wellington, qual o recado que você deixa aí pro pessoal que tá assistindo você e tá fazendo a maratona em Piazza? Um recado de motivação pra galera aí. Hoje é o quarto quilômetro. Hoje nós estamos no quilômetro No quarto 4. quilômetro, Tem chão tá ainda. cedo Tem ainda. chão ainda. Tá cedo ainda, gente. Vocês não se empolguem, né? A maratona é um desafio muito grande, mas é um desafio muito prazeroso, né? Porque quando você chega ali nos 42, que falta só aqueles 195 metros, aí a emoção é grande. Sim. E, assim, às vezes a gente tem dificuldades, às vezes a gente acha que não pode conseguir, mas tu tá aqui, ó, na mente, né? Às vezes o corpo fala, eu não posso ir, eu não aguento, mas principalmente você tem que mandar a mente ser forte.
para um desafio como maratona. Eu sei que muitos de vocês, quando já tinha projeto para correr a maratona, Sim. outros têm projeto aí para os próximos meses. Creio eu que, se tiver no Brasil, a primeira maratona vai ser Maratona do Rio de Janeiro, em outubro, e depois São Paulo, em novembro. Se tiver, tem Porto Alegre também, aí pro sul, para vocês. Curitiba em E se novembro? alguém tivesse. Né? Curitiba em novembro. Se algum de vocês estiver se preparando para esse desafio, eu acho que vocês estão no momento certo para começar. Como eu falei para vocês, maratona é coragem. É ter coragem de treinar. Tá chovendo, tá fazendo sol, você tá treinando. Para vocês terem uma ideia, hoje o meu volume semanal é entre 180 a 200 quilômetros. Eu corro em média de 25 a 35 quilômetros em um dia, dividido em 2 sessões. Uhum. Aí tem aqueles longão de domingo, como eu falei para vocês, chegou até a 40 quilômetros. Desgaste, é muito desgastador, mas eu tenho isso aqui como profissão, né? Já faz mais de 10 anos que eu vivo como profissão, é uma coisa mais cobrada. Eu cobro de Sim. mim, meu patrocinador me cobra, o torcedor me cobra, e a gente que é atleta de alto rendimento, a gente se cobra o tempo todo por resultado. A gente não sabe perder, a gente só quer ganhar. Vocês Sim. estão mais qualidade de vida, desafio pessoal, para se superar mesmo, né? Fazer novos amigos. Então, é mais tranquilo. Mas que vocês sigam firme aí nesse objetivo de vocês, que tudo dará certo. Boa. Show de bola, Wellington. Obrigadão. E eu nunca fiz maratona. Eu corro desde 2008. Eu só fiz até meia maratona, nunca fiz maratona. E agora eu tô nessa maratona virtual junto com a equipe, né? Eu achei legal que Sim. você falou que o 42º quilômetro, a chegada, foi muito desgastante o caminho, mas o prazer que você tem no final deve ser algo que muito realizador, né? Então eu acho que a É mensagem é uma essa aí emoção mesmo. muito grande. Imagino. Isso, é uma emoção muito grande. Principalmente no meu caso, que eu represento a seleção brasileira, e você ter a honra de representar o seu país é muito gratificante, né? Eu fui para os Sim. Jogos Pan-Americanos, eu não tive uma boa participação nos Jogos Pan-Americanos, porque eu sofri com bolha lá, que é uma coisa que pode acontecer em uma maratona. Que Uhum. vocês não façam nada do que vocês não estejam acostumados, não botou no treino, não use suplementação que você não botou no treino, não use meia, não use tênis novo, essas coisas. O meu caso no Pan-Americano aconteceu o seguinte, eu ia correr com aquela meia de compressão grande, e a Aham. meia estava descendo. Então, depois do aquecimento, eu fui, tirei a meia, troquei a meia, botei uma meia que eu ganhei no kit da seleção, a meia da Nike. Entendi. E essa meia aí me prejudicou a minha prova. No quilômetro, até o 25 eu corri na frente, quem assistiu os Jogos Pan-Americanos, até o 30 eu corri com o grupo. Assisti. Só que os últimos 12 quilômetros eu corri só para completar a prova, porque eu estava representando uma nação ali. Aham. E a minha emoção de ter completado aquela prova, eu corri 2:17, 30 e alguma coisa, tá representando uma nação, todo mundo lá vendo a gente, foi muito grande. Eu acho que foi a maratona que mais eu me emocionei, até mesmo pela história que eu tenho com o esporte, que começou com a maratona dos Jogos Pan-Americanos. Né? É uma Entendi. maratona que eu desejaria muito uma medalha. Uhum. Eu tenho isso em mente ainda para que eu possa ir no próximo Pan-Americano e possa cobrir esse vazio que ficou em mim, né? Que eu esperava de ter tido agora em Lima, no Peru. Entendi. Mas pra você ver que bacana essa questão da maratona, que foi uma prova que você não pegou pódio, não teve um resultado tão expressivo, e foi a maratona que você mais se emocionou, né? Justamente pela história, né? Então eu acho que a maratona ela tem algo mágico no final. E cada corredor que tá fazendo a maratona tá ali por algum objetivo diferente, né? Às vezes, eu digo até amador, cada um que vai fazer uma maratona, independente se fizer recorde pessoal ou não, eu acho que cada um tem uma motivação interna de tá fazendo os 42 quilômetros, né? Então eu acho que o último quilômetro deve passar um filme na cabeça. Achei bem legal o teu relato da chegada. E passa assim, você pensa em tudo que você passou, em todos os treinos doloridos, na chuva que você tomou, no sol que você tomou, Sim. tudo aquilo ali passa na mente. Eu superei tudo isso. Geralmente, quando você pega o teu treino para maratona, você não vai pegar só tempo bom, você vai pegar chuva, às vezes está chovendo, todo mundo está parando lá, agasalha bem. Importante é quando você acaba seu treino, veste uma roupa quente, já se agasalha para não ficar resfriado, né? Porque Sim. senão quebra o teu trabalho. Desculpa, quebra o teu trabalho também. Mas a emoção eu não me vejo mais sem ser maratonista. Hoje, quando eu estou treinando mesmo, o dia que eu saio para rodar menos de 15, 20 quilômetros, para mim não é nada. Antes eu corria 10, 12 por semana, 8 a 12 por semana, eu tinha preguiça. Hoje, quando eu saio, eu faço no mínimo. Na semana eu faço 3 rodadas de 20 quilômetros, mais ou menos. Eu faço quarta, sexta e domingo. Então são 3 rodadas na média de 20 a 30 quilômetros. Entendi, Só entendi. as Que rodadas show. mais longas, né? Já virou já virou um hábito, já virou uma rotina na tua vida já, essa maratonista, ser maratonista, né? Isso aí também me facilita para correr as provas tipo de meia distância, né? Meia maratona, essas provas aí. Então já me facilita bastante para essas provas. Nas provas curtas de 10 quilômetros, eu sofro bastante para acompanhar esses caras rápido aí, né? Mas ainda Entendi, consigo correr aí um 30. Esse ano eu corri 30, 14 nos 10 quilômetros, então eu consigo correr ali 30, 30, 10, 29, entendi, 50 já enfoca já, né? E eu corri o entendi. circuito kart, eu ganhei o circuito kart em 2015 e 2016.
2016, provas de 10 km, eu rolei o Brasil inteiro correndo no circuito. Era o circuito, tipo o circuito nacional. Sim, E sempre eu bati ali 29,40, 29,30, 29,50 quando era mais ruim. Hoje eu já tenho dificuldade para correr isso aí. Porque a maratona também limita um pouco aí as provas curtas. sim, entendi. Galera, pra gente fechar, pessoal que tá online, quem tiver alguma pergunta pro Wellington, pro nosso Cipó, e quiser fazer alguma aí pra gente fechar, o Wellington vai responder uma Manda pergunta aí, aí pro pessoal. Vamos ver se alguém vai fazer uma manda aí que a pergunta. gente responde. Muito prazer. Boa. E amanhã vai treinar o quê, Wellington? Não, nesse início aí é no máximo 1 hora de rodagem. É entre 40 a 1 hora, tranquilinho. Então, hoje eu estou fazendo 10 km para 43, por aí. Então, nessa média só para mexer o corpo mesmo. Entendi. No início de junho é que eu começo. Porque, assim, o índice olímpico foi congelado. Qualquer resultado até 29 de novembro não é válido. Ah, Então, vai entendi. começar a valer a partir de 1º de dezembro. Eu tenho um projeto Interessante. de melhorar para mim correr maratona na Espanha, maratona de Sevilha, não, Málaga? é uma maratona que tem na Espanha, que é em dezembro. Eu tenho esse Aham, projeto, mas eu não sei como é que vai estar, se vai dar para viajar em dezembro. Se entendi, tudo não der certo, aí eu devo correr São Paulo ou Rio de Janeiro, uma dessas duas aí. entendi. Pô, que show. Show de bola. Valência, será que é Valência? Alguém falou aqui? Valente, a Marcela acabou de Valência. falar aqui, Valente, né? Boa, Pode ser que eu corra essa prova aí em dezembro. entendi. Wellington, acho que era isso então, cara. Te agradecer aí por ter nos concedido aí esse teu tempo para falar com a gente. Obrigado pela super motivação, né? Para nós, atletas amadores, é motivador saber que um atleta profissional abdicou de treinar. Então, acho que agora o pessoal que está assistindo pode ficar com mais vontade ainda de treinar em casa, de fazer o funcional, de fazer o fortalecimento, né? Então, acho que foi bem, bem bacana teu recado. E Eu quando que você vir para agradeço. Curitiba, Wellington, as portas aqui da Equipe Asa estão abertas para você aí. Se precisar de algum lugar para Opa, ficar, se precisar de algum lugar para qualquer coisa, só dá um toque no nosso Insta aqui, que a gente te auxilia. opa. Obrigado. Hoje eu falei com o Piazza, o Marco Aurélio, né? Marcos Aurélio. Isso, Marco Falei Aurélio com ele Piazza. aqui. O Piazza sempre É, recebe a galera na casa dele, o pessoal que vem fazer a maratona, meia. Então, é. ô Marco, tô abrindo a tua casa pro Wellington aí, velho. Quando o Wellington Ó, vir pra pronto. cá, já tem lugar pra dormir. Vai ser um prazer. Geralmente, quando eu vou aí em Curitiba, eu fico na casa do Cássio. Aham, Faz um tempo já que eu não fui em Curitiba. Mas eu agradeço, né, a recepção de todos vocês, a recepção que eu tenho em todo o Brasil, né, das pessoas. Né, é sempre um prazer. Também estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Se alguém quiser conversar, pode me chamar nas minhas redes sociais, começa a me seguir aí. Eu tenho um canal no YouTube. Inclusive, eu quero boa. pedir autorização aqui Claro, publicamente por para botar favor. essa live lá no YouTube, porque aqui fica só 24 horas. Sim, E as outras lives que eu estou fazendo, eu estou botando lá no meu canal e fica lá gravado, né? Às vezes a pessoa quer ver, quer ouvir, quer rever. Aí é super importante. Ciporrum, o meu canal lá no YouTube. Eu me inventei aí com esse negócio aí, de entrar para essas mídias como se sociais. escreve Cipó, teu canal? Deixa eu escrever pra galera aqui. É Cipó, Ciporrum, meu nome mesmo. entrando na fera. Fala, Wellington. Opa, boa noite, tudo bem? Belezinha? Deu Tudo alguma... certo? Peraí, fiz alguma coisa errada aqui. Fica Agora foi. sus. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Você, como é que tá? Show de bola, tranquilão. Friaco que tá aqui em Curitiba. 5 graus hoje de manhã aqui. Aí sempre é frio aí, né? Aqui é gelado. Você tá morando onde? São Paulo. São Tá um Paulo? pouco frio aqui, mas não tá muito, muito não. Deve estar agora um 16, um 17, por aí. Tá tranquilo. Vamos dar mais uns 30 segundinhos pra galera ir entrando. O pessoal da equipe Opa, acabou de treinar agora há pouquinho. Tá vindo aqui já pro tem Insta. bastante gente, já. A galera tá aí já, chegando. Falar sobre Nesse frio aí, o maratona. pessoal treina um pouco mais tarde, né? É. Nossa, hoje de manhã tava difícil pra acordar. Meu Deus do céu, congelando. E aqui em Aí hoje eu Curitiba treinei muda, cedo. aqui em Curitiba muda muito rápido o clima. Ontem à noite não tava tão frio. Aí hoje à noite já é aquela friaca gigante. Né? A previsão de São Paulo, amanhã já esquenta já um pouco já. Entendi, que bom. Galerinha, vamos começar então. Em clima de maratona equipe asa, até estava explicando para o Wellington, e te agradecer também, Wellington, por estar participando com a gente aqui. Para a gente é uma honra estar recebendo um atleta desse gabarito. Eu sou um fã teu, te acompanho faz muitos anos. Já tirei 2 fotos contigo já, em Santos, em BH, tem as fotos aqui. E como a gente fez esse desafio maratona equipe asa, que são 42 dias de treino, a gente resolveu ir atrás de algum maratonista para a gente estar conversando sobre a distância. Tem muitas pessoas na equipe que estão fazendo essa maratona virtual que nunca fizeram uma maratona. Então, a gente está tentando motivar a galera para a galera encarar como se fosse uma maratona de verdade, realmente na rua. O Quer bom se é que tem apresentar para a galera aí, 42 velho? dias. Fala, galera. Obrigado, né, pelo convite. Para mim é um prazer estar compartilhando um pouco da minha experiência, da minha vida de atleta com vocês, né? O bom é que não vai ter choro, né? Porque vocês têm 42 dias para completar 42 quilômetros. Então, se vocês correrem 1 quilômetro por dia, 1 quilômetro por dia, vocês vão bater a meta. É claro que vocês vão fazer mais do que uma maratona, vai dar uma ultra maratona, né?
cada um fizer aí 10, 15 por dia, já vai dar uma maratona por semana. Exatamente. E sempre é um prazer, né? Tá dividindo um pouco aí dessa minha experiência como maratonista. Sou maratonista desde 2016, né? Antes eu corria as provas curtas. Comecei a correr em 2007, inspirado nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, com a vitória de Frank Caldeira. Ano passado eu estive nos Jogos Pan-Americanos representando o Brasil na prova que eu comecei inspirado. Vocês Show. veem, né? Uma coisa que eu comecei a correr, 12 anos depois estava lá eu representando o Brasil na prova que eu comecei inspirado. Sou de Pernambuco, uma cidade a 300 quilômetros da capital, de Recife. A corrida chegou a mim, eu acho que desde a barriga da minha mãe, porque eu sempre morei em área rural, uma localidade muito longe da cidade. Para vocês terem uma ideia, para pegar um transporte tinha que andar 5 quilômetros para poder pegar um transporte para ir para a cidade. Então, a minha infância foi aquela coisa. Eu, por ser o filho mais velho, correr para levar recado, levar a marmita do meu pai, empurrar a bicicleta para levar galão de leite. E comecei a trabalhar muito cedo, né, na roça. E a corrida propriamente dita, assim, no específico, eu descobri com 19 anos. Um dia eu estava no colégio, estava rolando um campeonato interclasse de futebol de salão. E tinha um maratonista lá na cidade. E ele estava correndo a quadra, né? Maratonista em termo, porque lá em cidade do interior, quem corre 5 km é maratonista para eles. Eles fazem a corrida de aniversário da cidade, de 5 km, aí eles Aham. falam maratona de aniversário da cidade. Mas mal sabia que uma maratona vai bem além, né? 42 km, 195 metros. Sim. Quando eu descobri a corrida, assim, no geral, que eu vi esse atleta correndo, eu tinha 19 anos. Aham. Eu encontrei ele no corredor da escola, comecei a conversar, ele me explicou como era, eu me fascinei por aquilo. Como fui a primeira corrida com ele, fui a segunda, e acabei que 6 meses depois eu estava ganhando do cara. Aí, ó. Aí é toda a história, né? Em 2008 eu viajei para cá, para São Paulo, para correr a São Silvestre, acabei ficando em São Paulo. Uhum. Trabalhei um ano e pouquinho de jardineiro, trabalhei na feira, trabalhei em um bocado de coisa, mas sempre quando dava eu corria. Quando foi em 2010, no finalzinho de 2009, eu tive a oportunidade de conhecer o treinador do Grêmio Barueri, que era uma equipe que tinha boa na época, Uhum. e eu recebi o convite para vir para Barueri. Ao sair do trabalho, na época, para vocês terem uma ideia, eu tinha um salário de 780 carteira registrada. Eu larguei esse salário de 780 para vir ganhar uma bolsa auxílio de R$ 150, moradia, Arriscou. alimentação, a oportunidade de entrar em uma faculdade e a oportunidade de fazer meu sonho virar realidade, treinar e viver do esporte. Graças a Deus não me arrependi. Sim. Através dessa decisão, eu me tornei o atleta que sou hoje. Né? Eu já fui campeão sul-americano de cross country em 2014, já venci grandes provas no Brasil, participação em muitas provas, já viajei a alguns países com esporte. E a minha história com a maratona começou o seguinte: em 2016, quando acabou os Jogos Olímpicos do Rio, eu fiz um propósito comigo mesmo que para mim estar nas grandes seleções. Como eu nunca fui um atleta rápido nos 5 mil, nos 10 mil metros, sou um atleta de 14,06 nos 5 mil, Sim. 29,15 no 10 mil. Mas um atleta olímpico, para estar nessas seleções, disputando Mundial e Olimpíada, tem que correr pelo menos 13 e 28 nos 10. É Eu muito falei, mais a minha única difícil. chance é ir para maratona. Aí para maratona, vamos desafiar na maratona. Então eu corri em São Paulo em 2016. Foi uma tentativa frustrada, eu vinha muito bem. Foi um ano que eu participei do Campeonato Mundial de Meia Maratona na Grã-Bretanha. Fiz um bom Aham. resultado lá, mas infelizmente a gente é acostumado a correr provas curtas. Quando você vai para a maratona, se você não souber controlar, você perde muito no início da prova, né? Ganha muito, mas na segunda parte Sim. é aquela barreira do 30, você perde muito. Então eu me frustrei e tive que abandonar no 28. Aí para aproveitar o treino, eu fui para o Rio de Janeiro no mesmo ano, corri 2,24, fui sexto. Em Aham. 2017, eu falei, não vou correr maratona. Mas como eu estava treinando bem, eu recebi uma missão de puxar, dar o ritmo para os atletas do Cruzeiro na Maratona de São Paulo, né? Que eu corri para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Aham. E quando chegou no quilômetro 21, que eu completei minha missão, eu vi que eu estava bem. E os meus colegas tinham ficado todos para trás e eu era o segundo colocado na maratona. Eu falei, eu não vou abandonar, Você não, eu falou, vou vou. Eu não continuar. tinha feito uma preparação específica para correr a maratona. Igual a história do Vanderlei, E né? Que foi pra ser coelho e completou a prova, né? isso, só que eu acabei pagando caro, né? O Keniano abriu, eu fiquei em segundo. Chegou uma hora que ninguém vinha de trás. Eu cheguei no Aham. quilômetro 38, disseram para mim que o terceiro vinha 2 minutos e o outro vinha 1 minuto e pouquinho. Só que quando saiu do túnel, eu não aguentei mais, né? Então perdi muito rendimento, veio 2 atletas. Só que eu saí para ser coelho, cheguei em quarto, né? Aí Entendi. completei com 2 e alguma coisa. Eu falei, mas eu ainda não sou maratonista, eu sou um atleta de 1 a 4, 29, 14,06. Mas para correr 2,22, eu queria correr pelo menos abaixo de 2,20 para mim me sentir realizado. Falei, Sim. então eu vou treinar para a Maratona de São Paulo para o ano que vem, que foi em 2018. Uhum. Então, esse ano aí eu treinei, eu corri já 2,16, 06, aí foi quando eu fui segundo na Maratona de São Paulo, né? Perdi por 2 segundos, pro Sim. Solonei. Aí, no Aham. mesmo ano, eu corri Berlim. Aí foi quando eu corri 2,13 pela primeira vez, corri Sim. 2,13,42, fui 11º em Berlim. E minha melhor performance na maratona foi ano passado em Hamburgo.
que eu corri 2:13:34. Show. Hein, Então Wellington? isso aí foi o meu começo, o começo da história com a maratona. Sim. E uma coisa interessante é que você começou a correr em 2007, que você se inspirou a correr, e você foi fazer a Sim. primeira maratona só em 2016. Então foram 9 anos você fazendo distâncias Foram menores, né? 9 anos de preparação. Na verdade, como eu era um atleta de um clube que corria muito pista, eu me Entendi. segurei muito para ir para as provas de rua. Aham. Aí, em 2016, eu entrei no circuito kart, já comecei a correr algumas meias. Minha primeira meia foi em 2013. Eu estrei naquela meia maratona ASICS, da Gold Fox, que é uma das mesmas da ASICS. Eu Sim. estrei no Rio de Janeiro, eu estrei com 1:06:0. E Uhum. eu fui terceiro. Perdi para o Entendi. Solonei com o Keniano. Que ano que foi? Aí, foi no Rio. Aí, quando foi em julho, no finalzinho de junho, não, finalzinho de junho, eu corri a etapa de Porto Alegre, foi minha segunda meia maratona. Eu quebrei o recorde do circuito. É meu melhor tempo na minha maratona até hoje. Uhum. E, e, e eu ganhei com recorde. É uma meia maratona que eu fui lá para tentar ser o melhor brasileiro. E eu corri Entendi. 1:04:06. É meu melhor tempo até hoje. Foi recorde, é o melhor tempo de um brasileiro no circuito da ISO, de todas as provas Sim. da ISO. Wellington, e você acha que isso de você começar a correr em 2007, foi 2013 a primeira meia, né? 2013, né? Foi. Então você levou Isso. 6 anos para a primeira meia e 9 anos para a primeira maratona. Você acha que isso foi Isso. importante para te tornar um atleta tão forte na maratona, esse tempo de preparação, e não ter feito a maratona lá no início? Em questão de Isso. lesão, em questão de preparar o teu corpo para a hora certa de fazer a prova? Sim, porque assim, eu nunca sofri com lesão, graças a Deus, né? Então, Uhum. tipo assim, da mesma forma que eu preparei o meu corpo lá quando eu era criança, fazendo as atividades do dia a dia, eu preparei como atleta, né? Então eu não senti muita dificuldade quando eu entrei para a maratona, que eu comecei, que o meu volume foi aumentando aos poucos. Quando eu corria 10 Entendi. quilômetros, eu treinava 12 quilômetros por dia, 5 dias por semana, um Sim. período. E corria tranquilo. Até quando eu corri meia maratona, eu não treinava muito. Depois Aham. que eu subi para a maratona, aí eu comecei a subir o volume, foi amadurecendo mais. Mas assim, Entendi. eu acho que eu tinha muito medo, porque tem aquele tabu de quem é novo entrar na maratona, né? Porque com 25 anos, eu estourei na meia. Só Aham. que os caras falaram, mas se você for pra maratona, você vai perder muito rendimento nas provas curtas e tal. Então eu me segurei muito nesse tabu aí, de poder não dar certo. Né? Uhum. Poderia dar, poderia não ter dado, mas eu acho que eu entrei na hora certa, né? Porque minha primeira maratona eu corri com 20, eu tô com 32, vou fazer 32 anos agora, né? Com Sim. 28 anos. Entendi. Tá Wellington, boa. e uma coisa que eu ia te perguntar, falando da galera agora da equipe que está fazendo a Maratona Equipe Asa, que eu comentei contigo, como que é a tua preparação mental, assim, em questão, por exemplo, ano passado que você fez a Maratona de Hamburgo, né, e retrasado que foi a Berlim, né? Sim. Qual que é a tua diferença em relação à tua preparação mental para provas menores? Aqueles 3 meses que antecedem a prova. Você costuma ficar mais nervoso? Você costuma ficar mais ansioso por ter treinado tanto? Como é que você reage a essa tua parte mental? Assim, ansiedade a gente tem sempre, né? Porque quando a gente projeta, principalmente uma prova internacional, no nível de Berlim, de Hamburgo, a gente tem essa ansiedade. Só que, assim, uma prova como essa, a gente às vezes não tem condições de ganhar. Por quê? Porque é prova ali de Sim. 1:04, 2:04, 2:03, entendeu? Uhum. Então, é uma prova que você tem que trabalhar por relógio. Ah, eu vou para lá para me correr 2:13, eu vou para lá para me correr 2:10. Então, Entendi. eu me preparo, eu faço muito. Tipo, às vezes eu acabo fazendo longão na pista, 20, Aham. 21 quilômetros, Interessante. 25 quilômetros na pista para preparar a cabeça, para trabalhar ritmo, essas Bacana. coisas. Meu ritmo eu faço muito na pista. E assim, tudo tem que ter planejamento. Né? Eu, às vezes, quando eu vou correr uma prova como essa, eu tiro só para treinar, né? 40, às vezes eu fico 40 dias sem competir. Você teve Aham. um exemplo, quando eu corri 2:13 em Berlim, eu fiquei 40 dias sem competir, entrei na minha maratona do Rio, que eu tinha como um teste, fui Sim. segundo e ganhei 10 milha garoto que fazia 8 anos que um brasileiro não ganhava. Então, eram duas provas meio termo. Uhum. A minha do Rio, você tem uma ideia que a meia do Rio eu fui segundo com 1:05:27. Lá em Uhum. Berlim eu passei a maratona com 1:05:26. Então eu sempre Aí, ó. trabalho ali em cima do limite, eu sou um atleta muito ritmado Sim. nos meus treinos, sempre são treinos progressivos e sempre eu penso positivo, entendeu? Às vezes Aham. tem um dia que você tá meio ruim assim, hoje eu não tô ruim para treinar, tô acabado, mas você vai lá, aquece e acaba fazendo teu trabalho. Você tem que fazer tudo aquilo ali que tá projetado, porque, assim, tudo pode acontecer para não dar certo, mas se você chegar lá bem treinado, as Sim. possibilidades são bem maiores, entendeu? Se você tem de 100%, você tem 90% de Show. possibilidade de acerto. Que beleza, Elton. E o interessante é que se for ver é que a nossa equipe aqui de Curitiba, ela é composta por atletas amadores. Mas o legal da gente ver é que essa questão de prova-alvo, essa questão de não fazer muitas provas pensando na prova-alvo, o atleta amador ela funciona da mesma maneira. Que muitas pessoas Porque procuram a gente para fazer por exemplo, a meia maratona de Curitiba aqui em julho. Então a gente sempre tenta fazer uma periodização para a pessoa, para ela chegar bem naquele dia, para ela conseguir fazer o tempo dela. Então é legal de perceber que é bem similar a preparação do atleta profissional com o atleta amador. Ambos têm que ter os mesmos cuidados. é um projeto, né? Quando você vai construir uma casa, você não vai lá no papel, você projeta, o que é que você vai fazer, Exatamente. tudo da mesma forma, é o esporte, é a maratona. Sim. Você vai chegar lá, vamos dizer que o treinador é o arquiteto. Você vai chegar, Sim. eu quero assim,
eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Dentro das avaliações que ele vai fazer com o atleta, dentro do depoimento, às vezes é um atleta que está começando, é um atleta que vem de um outro treinador. Então, dentro desse feedback, o treinador vai desenvolver o treino, Sim, e dentro desse treino, se for bem desenvolvido, que vai sair a possibilidade de um resultado, né? De um bom resultado, que pode ser positivo, pode ser negativo. Tudo sim, isso aí vai depender do você. Porque assim, é como você falou, você fica nervoso? Eu já fiquei. Quando eu era mais moleque, eu tremia na prova. Hoje não, pra mim tanto faz estar no campeonato mundial como na prova do bairro. Eu entro com a mesma cabeça. Eu corri a prova que foi entendi. quebrado o recorde mundial, né? O Sim, Eliud correu duas... um, 1,39. Aí me perguntaram, mas você não conseguiu correr nem uns 2 km com o cara? Claro que não, né? Porque eu não era doido de enfrentar o cara. Eu tava sim, lá para correr abaixo de 2,16, né? Que era o melhor que eu tinha daqui. O cara tava lá para quebrar o recorde mundial. Se eu sim, fosse correr com ele 10 km, que era difícil eu aguentar, eu poderia aham, não completar a maratona. Então você tem que correr dentro da sua possibilidade, né? Principalmente quem é amador, dentro da possibilidade do que sim. pode alcançar. Não, e o legal de você falar isso, Wellington, que hoje, no treino que eu estava dando para a equipe, que aqui a gente está fazendo o treino todos online, né? Todos online, por enquanto Sim, aqui. Que a nossa assessoria não está podendo atender nos parques. A gente fez uma grade horária que tem 10 a 12 treinos por dia. De tudo que você imaginar. Alongamento, flexibilidade, trabalho de força, educativo de corrida, tem de tudo. E hoje é o quarto dia do desafio, que é equivalente ao quarto quilômetro. E eu falei isso pra galera. Tinha algumas pessoas que queriam fazer tipo 4 treinos seguidos. Eu falei, galera, vamos com calma, que é o quarto quilômetro ainda. Não adianta a gente querer fazer 5 treinos hoje para amanhã a gente acordar muito desgastado. Vamos aos poucos. E entra nessa questão que você falou, que você na prova, você vai pensando no teu ritmo, né? Você não se baseia pelos isso. outros. Você se baseia pelo teu É, treino e pelo teu relógio. Isso, porque assim, quando o treinador ele desenvolve um projeto, um plano para um atleta, ele já sabe mais ou menos o que é que ele vai fazer através das avaliações que ele fez lá atrás. Então, Perfeito. por isso aí que vai essa coisa de planejamento. Aí o cara chega no início, primeiro dia já, segundo dia já. Quando chega no 10º dia, o cara dorme, né? Então, Exatamente. é a mesma coisa. Eu sei que eu vou treinar para maratona, depois que eu sair para base, eu trabalho de 10 a 12 semanas. Então são Entendi. de 60 a 90 dias no específico. Então, se eu Entendi. queimar muito nos primeiros meses, no final eu vou chegar sem energia. Então, eu sempre tenho que ter Sim, uma energia para cada treino chegar na prova descansado, né? Isso é a ideia. Porque já imaginou você chegar na prova do I todo quebrado, o que, é que você vai fazer lá? sim. Exatamente. E a gente aqui, durante a maratona, a gente vai fazer 4 provas especiais, que é no 10º Sim, dia, que é o 10º quilômetro, vai ser um treino especial. No 21º dia, que é a minha maratona. No 13º dia, que é um quilômetro bem crucial na prova. E a chegada. sim. Eu queria te perguntar É. qual que você acha a parte mais crítica da prova para você? Em qual que é a parte que você acha que é o mais crítico, que é o mais importante da prova? Se você tem algum quilômetro para você? Olha, eu acho que a prova completa em si, né? Porque se você errar no quilômetro 5, Sim, você já tá ferrado, entendeu? Então, ó, para correr uma prova principalmente longa como uma maratona, a gente tem que guardar energia para a segunda parte. Porque você pega, por exemplo, tem cara que na primeira parte ele consegue fazer mais baixo e depois negativar. Mas sim, tem atleta que chega na segunda parte, corre, tipo, um amador, 5 minutos a mais, por exemplo. sim. Então, às vezes é melhor você perder 5 minutos na primeira parte e chegar com força inteiro, do Aham. que correr forte na primeira parte e chegar morrendo, ou até se comprometer de perder a prova, entendeu? Então, eu sempre prezo para economizar na primeira metade da prova, para chegar tranquilo. Graças Ó, a Deus, nas últimas maratonas que eu corri, a segunda parte foi bem tranquila. entendi, show. E falando das tuas maratonas, Wellington, você já respondeu, mas no Mundial de Meia Maratona você estava do lado do Mofará na largada, né? E, Ah, e aquilo ali agora em foi um Berlim você estava sonho. do lado do Kipchoge. E como é que você reagiu a isso na largada, assim? Porque acho que deve ser teus ídolos também, né? Sim, principalmente uma Fara, porque assim, quando eu fui para o Mundial, foi minha primeira seleção a nível mundial, né? Eu já tinha participado de Sul-Americanos, tudo. Hum? E antes da prova, eu tive a oportunidade de conviver com uma Fara, a oportunidade de ir no quarto dele, fazer Pô, que foto. bacana. A menina estava comigo na seleção, ela encontrou com ele no elevador e começou a conversar com ele lá tal. Ele deu uma camisa para ela, ele pediu para ela pegar no quarto dele, eu fui com ela buscar. E ele Aham. recebeu a gente super bem, fez foto, tudo, deu autógrafo. Ficou até com a minha camisa do Brasil lá. Que legal, cara. Aí mas, assim, é um cara muito humilde. Quem vê ele, assim, não imagina que o cara é tricampeão olímpico, né? Agora é tricampeão Sim. olímpico, bicampeão mundial, ninguém nem imagina. Quando a gente veio embora, ele veio na van com a gente até na Irlanda, até em Amsterdã, na Aham. Holanda. E, assim, a gente tava com a tradutora, ele conversando, ela traduzia pra gente, mas muito humilde mesmo. Entendi. Já o O Kipsang Kipchoge. também. Eu pude conviver em Berlim com o Tadez também, que era um cara que destruiu aí nas vias maratona aí por muito tempo, né? Já tive 2 oportunidades de correr com o Tadez. Corri Uhum. agora em Doha, no Catar com ele também. É um cara mais fechado, mas assim, para conversar também. O Kipsang é muito aberto, o Kipsang é muito gente boa. Agora o Eliud, né?
você raramente vê ele no saguão do hotel. Você só vê ele nos eventos, nas ocasiões especiais. Não, você Ele é bem não vê fechado, ele né? no saguão do hotel. Ele é Bem bem mais fechado. concentrado, né? Eu tive a oportunidade de almoçar, sentar na mesma mesa com o treinador dele, o Patrick Sang, Aham, o fisioterapeuta, mas ele mesmo só vi na largada da prova e um evento que teve lá, que teve uma homenagem, uma coisa assim, sabe? entendi, que legal. Wellington, uma coisa que eu queria te perguntar também, em relação agora a essa época de quarentena, agora do coronavírus, como que foi, o que mudou no seu treino? E também eu imagino que você deveria ter algumas provas agora por maio, junho, julho, que foram canceladas, né? Então eu queria ver como é que você reagiu a isso, a questão também, você estava na busca do índice olímpico, o teu treino que mudou, eu queria saber um pouquinho. E você está em São Paulo, né, que é um lugar que está com bastante Isso. foco de coronavírus, queria saber isso. Então, o que aconteceu? Eu estava no pico de uma preparação para uma maratona. Parei de treinar um mês antes que a minha prova foi cancelada. Seria em Hamburgo de novo. Né? Uhum, Eu correria em Hamburgo no dia 19 de abril. tá, E começou o negócio a fechar lá para a Europa. é, um mês e pouquinho antes. Aí eu tava treinando bem, treinando legalzinho. Aí a prova foi cancelada. Eu tentei arrumar outras provas, fui para os Estados Unidos, né? Tentei com a agente dos Estados Unidos, tentei ir para a Austrália, tudo, mas fechou, né? As fronteiras. Aí eu falei, e agora? O que é que eu faço? Aí tem a possibilidade de correr São Paulo para aproveitar o treino, né? Que eu tava treinando legal mesmo. Cheguei a aham, fazer longos de 40 quilômetros. Cheguei a fazer longos de 40 quilômetros, para você ter uma ideia. super bem. Aí eu falei, não tem o que fazer, já tô desgastado, eu vou parar. Aí parei para descansar Parei uns 40 dias, mais ou menos. Faz umas 2 semanas que eu voltei, Uhum, com 3 treinos por semana. Essa semana eu vou fechar com 6 treinos, essa semana. Ali entre 10, hoje eu corri 1 hora, 14 quilômetros. entendi. Tô saindo cedinho para treinar, tipo 5h30, 6 horas da manhã, um período que eu não pego ninguém. Aqui em São Paulo agora tem um decreto que tem que usar máscara, né? Então tem que sair Sim, com máscara, tudo. Como eu aham, treino sozinho, eu não tenho problema, né? Sempre treinei sozinho, aí eu não sim, tenho problema de sair e tal. Mas eu respeito todo os procedimentos aí de higiene. Chego em casa, já deixo o tênis lá fora, já entro sim. pro banheiro, tomo banho. Tá sendo um pouco difícil, né? E nesse período que eu fiquei parado, eu fiz alguns funcionais, né? Eu faço aula de Pilates também 2 vezes por semana. Eu não faço musculação. Uhum. Minha musculação é Pilates já há uns 4, 5 anos. Eu faço 2 dias por semana. Aí eu tô fazendo online esses dias aí. Então você ficou 40 dias sem correr. Sem correr, só fazendo funcional. Aí, ó. Então, pra você ver, porque aqui, como eu falei pra você, que o atleta amador e o profissional, eles estão sempre muito próximos. Aqui também, a quarentena começou faz metade de março, né? E tá uma discussão muito grande aqui, não só em Curitiba, acho que no Brasil inteiro, mas tá uma discussão muito grande nessa questão, correr ou não na rua. E para você ver E, um atleta profissional igual você, que estava buscando o índice olímpico, você ficou 40 dias em casa. Então, tipo, eu acho que é uma que eu mensagem parei. importante para os atletas amadores, porque se você parar a pensar, um atleta profissional com 40 dias em casa, por que a gente não pode deixar de lado um pouquinho a corrida na rua para treinar o fortalecimento em casa, que é muito importante também? Isso. Na primeira semana, quando eu voltei, eu fiz caminhada. Entre 6 e 8 quilômetros eu cheguei a fazer de caminhada. Aí na segunda semana eu corri 3 dias. Na terceira semana, 3 dias. Aí nessa semana que eu vou tirar 6 dias, né? Aí Entendi. já tô. Porque assim, eu não tinha expectativa para a prova, né? Os calendários fechados. Hoje nós não temos. Nós estamos com as vendas nos olhos, né? Ninguém sabe quando é que vai voltar as corridas, Sim. nada. Eu Aham. voltei a treinar por quê? Porque pode ser que abra alguma expectativa de prova e para não perder a forma, né? Então eu vou treinar leve, não Sim. estou no específico mesmo, estou treinando só para manter a forma. Espero que agora em junho, pro início de julho, eu comece uma preparação já para uma próxima maratona, se Deus quiser. Entendi, legal, velho. Então, pô, show de bola, bem bacana. E como é que você reagiu a essa parte motivacional? Você chegou a desmotivar em algum momento, se manteve tranquilo? Agora, nesse período que você estava no pico para tentar buscar o índice olímpico, teve que ficar em casa, que estava uma quarentena bem, com bastante dificuldade aí, né? Você chegou a desmotivar, manteve a cabeça boa? Assim, é claro que a gente fica triste, né? Porque treino é investimento, né? Você investe tempo, Sim. você desgasta muito. Você estava esperando uma coisa que eu tinha certeza, assim, se eu não errasse, eu ia correr bem abaixo do índice olímpico. Para Uhum. você ter uma ideia, eu corri 40 quilômetros para 2 horas e 17, meu último treino. Em treino. Entendeu? Então era 2 horas e 24 treinando. Aham. Que foi o que eu corri na primeira maratona. Mas é uma coisa mundial, né? A gente tem que botar a cabeça no lugar e pensar Perfeito. positivo, porque se a gente pensar pro buraco, as coisas não evoluem, né? Então, a melhor coisa que fez porque assim, a expectativa era, vai ter Tóquio ou não vai? Vai ter ou não vai? O que é que vai fazer? Aí eu tinha duas possibilidades. Se tivesse Tóquio esse ano, eu iria por pontuação. Como eu sou Sim. terceiro homem do Brasil, eu participei do Mundial e eu participei do PAN, eu estaria mais ou menos por pontuação do critério. Mas eu falei, e aí, será que eles vão levar? Aham. Mas eu acho que a melhor coisa do mundo foi ter cancelado Tóquio, porque eu acho que ia ser difícil para todo mundo, ninguém tá treinando, tudo. E Sim. Tóquio ainda tá em cima do muro, ninguém sabe se vai ter 2021. Tudo Exato. vai depender de como vai estar o cenário, né?
Sim. Então, quando falou não vai ter Tóquio, aí pronto, aí o alívio chegou. Mas até Aham. esse o momento, vai ter ou não vai ter, eu tava meio frustrado, entendeu? Com o que estava acontecendo. Entendi. Wellington, a galera tá perguntando aqui nos comentários, por curiosidade, o pessoal tá perguntando aí da tua caminhada leve que você falou e das rodagens leves que você fez agora no retorno. O pessoal tá perguntando em qual ritmo que foi, só por curiosidade. A caminhada eu faço 6 km para 1 hora. Aham, A minha caminhada. 6 km para 1 hora, mais ou menos. Os trotes, eu comecei a uns 4h30. Hoje eu já rodei abaixo de 4. Rodei 3h48 hoje. aham, Rodei 14 km para 1 hora hoje. entendi, Aí teve uma. Sempre no início é bem tranquilo. 4h40, entendi. 5. As minhas primeiras rodagens foi nisso daí. Legal, Mas hoje eu já tô mais condicionado. Eu já consigo rodar aí 1 hora, já uns 3h50. Já dá para rodar legal. Treinando um entendi. período só, aí é tranquilo. Show. Não, legal pra caramba. E, cara, te parabenizar pela atitude, né, de ter respeitado a questão da quarentena, de ter ficado em casa. Eu sei que pra você que vive, né, imagine, se pra nós, atleta amador, já é difícil a gente deixar de correr, que é um hobby nossa corrida, né? Pra nós a corrida é um Sim. hobby. Imagine pra você que vive da corrida, né? Então, eu acho que você foi um cara super consciente, um exemplo pra todo mundo, de ter ficado em casa, de ter se cuidado, de saber a hora de voltar a treinar, de saber que as provas vão ter, não adiantava ficar se matando de treinar agora sem, com essa incerteza, né? Sim. É porque eu vi, ó, não vai ter nada. O que eu tenho que fazer é descansar. E, na verdade, a quarentena aqui em São Paulo não acabou ainda, né? Tá Sim. decretada até dia 10 de maio, domingo, e pode se prolongar. Entendeu? Aqui tem, como eu te falei, abriu um decreto, tem que usar máscara, todo mundo. Na verdade, eu saio de casa só para ir pro mercado e para fazer uma corridinha, porque depois eu vi, se eu ficar em casa o dia inteiro, vai ficar meio ruim para mim. Eu tenho que fazer alguma Sim. coisa para me mexer. Aham. Então, eu tomo o maior cuidado do mundo, né? Vou nos horários que não tem ninguém na rua, vou em lugar que. Porque aqui, como eu moro na região metropolitana, então eu não moro em São Paulo, capital. Eu moro numa Aham. cidade chamada Santana de Parnaíba. Fica 30 quilômetros da capital, então aqui é bem mais tranquilo, entendeu? Já para Entendi. quem mora em São Paulo, no Centrão, aí já não consegue treinar, não. Entendi. Já tá mais restrito já, né? Isso. E você comentou dos teus treinos em casa que você ficou fazendo agora, nessa época de funcional, né? Você ficou fazendo só pilates ou você ficou fazendo algum outro tipo de exercício em casa? Não, funcional no geral. Um dia eu fazia pilates, outro dia eu fazia funcional no geral, fortalecimento, essas coisas. Entendi. Eu tô ainda fazendo fortalecimento ainda. 2 dias por semana eu faço fortalecimento. É Entendi. importante Show. também, né? Sim. E, Wellington, qual o recado que você deixa aí para o pessoal que está assistindo você e está fazendo a maratona em Piazza? Um recado de motivação para a galera aí. Hoje é o quarto quilômetro. Hoje nós estamos no No quilômetro quarto 4. quilômetro, Tem chão tá ainda. cedo Tem ainda. chão ainda. Tá cedo ainda, gente. Vocês não se empolguem, né? A maratona é um desafio muito grande, mas é um desafio muito prazeroso, né? Porque quando você chega ali nos 42, que falta só aqueles 195 metros, aí a emoção é grande. Sim. E, assim, às vezes a gente tem dificuldades, às vezes a gente acha que não pode conseguir, mas tudo tá aqui, ó, na mente, né? Às vezes eu corpo lá, eu não posso ir, eu não aguento, mas principalmente você tem que mandar a mente ser forte. Para um desafio como maratona, eu sei que muitos de vocês, quando já tinha projeto para correr a maratona, Sim. outros têm projeto aí para os próximos meses. Creio eu que se tiver no Brasil, a primeira maratona vai ser Maratona do Rio de Janeiro, em outubro, e depois São Paulo em novembro, se tiver. Tem Porto Alegre também, aí pro sul para vocês. Curitiba em E se novembro. alguém tiver né? Curitiba em novembro. Se algum de vocês estiver se preparando para esse desafio, eu acho que vocês estão no momento certo para começar. Como eu falei para vocês, maratona é coragem. É ter coragem de treinar. Tá chovendo, tá fazendo sol, você tá treinando. Para vocês terem uma ideia, hoje o meu volume semanal é entre 180 a 200 quilômetros. Eu corro em média de 25 a 35 quilômetros em um dia, dividido em 2 sessões. Uhum. Aí tem aqueles longão de domingo, como eu falei para vocês, chegou até a 40 quilômetros. Desgaste, é muito desgastador, mas eu tenho isso aqui como profissão, né? Já faz mais de 10 anos que eu vivo como profissão, é uma coisa mais cobrada. Eu cobro de Sim. mim, meu patrocinador me cobra, o torcedor me cobra, e a gente que é atleta de alto rendimento, a gente se cobra o tempo todo por resultado. A gente não sabe perder, a gente só quer ganhar. Vocês Sim. estão mais com qualidade de vida, desafio pessoal, para ver se superar mesmo, né? Fazer novos amigos. Então, é mais tranquilo. Mas que vocês sigam firme aí nesse objetivo de vocês, que tudo dará certo. Boa. Show de bola, Wellington. Obrigadão. E eu nunca fiz maratona. Eu corro desde 2008. Eu só fiz até meia maratona, nunca fiz maratona. E agora eu tô nessa maratona virtual junto com a equipe, né? Eu achei legal que Sim. você falou que o 42º quilômetro, a chegada, foi muito desgastante o caminho, mas o prazer que você tem no final deve ser algo que muito realizador, né? Então eu acho que a É mensagem é uma essa aí emoção mesmo. muito grande. Imagina. Isso, é uma emoção muito grande. Principalmente no meu caso, que eu represento a seleção brasileira, e você ter a honra de representar o seu país é muito gratificante, né? Eu fui para os Sim, Jogos Pan-Americanos, eu não tive uma boa participação nos Jogos Pan-Americanos, porque eu sofri com bolha lá, que é uma coisa que pode acontecer em uma maratona.
Que Uhum. vocês não façam nada do que vocês não estejam acostumados, não botou no treino, não use suplementação que você não botou no treino, não use meia, não use tênis novo, essas coisas. O meu caso no Pan-Americano aconteceu o seguinte, eu ia correr com aquela meia de compressão grande, e a Aham. meia estava descendo. Então, depois do aquecimento, eu fui, tirei a meia, troquei a meia, botei uma meia que eu ganhei no kit da seleção, a meia da Nike. Entendi. E essa meia aí me prejudicou a minha prova. No quilômetro, até o 25 eu corri na frente, quem assistiu os Jogos Pan-Americanos, até o 30 eu corri com o grupo. Assisti. Só que os últimos 12 quilômetros eu corri só para completar a prova, porque eu estava representando uma nação ali. Aham. E a minha emoção de ter completado aquela prova, eu corri 2:17 e 30 e alguma coisa, tá representando uma nação, todo mundo lá vendo a gente, foi muito grande. Eu acho que foi a maratona que mais eu me emocionei, até mesmo pela história que eu tenho com o esporte, que começou com a maratona dos Jogos Pan-Americanos. Né? Era uma Entendi. maratona que eu desejaria muito uma medalha, Uhum. eu tenho isso em mente ainda para que eu possa ir no próximo Pan-Americano e possa cobrir esse vazio que ficou em mim, né? Que eu esperava de ter tido agora em Lima, no Peru. Entendi. Mas pra você ver que bacana essa questão da maratona, que foi uma prova que você não pegou pódio, não teve um resultado tão expressivo, e foi a maratona que você mais se emocionou, né? Justamente pela história, né? Então eu acho que a maratona ela tem algo mágico no final. E cada corredor que tá fazendo a maratona tá ali por algum objetivo diferente, né? Às vezes, eu digo até atleta amador, cada um que vai fazer uma maratona, independente se fizer recorde pessoal ou não, eu acho que cada um tem uma motivação interna de tá fazendo os 42 quilômetros, né? Então eu acho que o último quilômetro deve passar um filme na cabeça. Achei bem legal o teu relato na chegada. Sim, fato assim, você pensa em tudo que você passou, em todos os treinos doloridos, na chuva que você tomou, no sol que você tomou, Sim, tudo aquilo ali passa na mente. Eu superei tudo isso. Geralmente, quando você pega o treino para maratona, você não vai pegar só tempo bom, você vai pegar chuva, às vezes está chovendo, todo mundo está parando lá, agasalha bem. Importante é quando você acaba seu treino, veste uma roupa quente, já se agasalha para não ficar resfriado, né? Porque sim. senão quebra o teu trabalho. Desculpa, quebra o teu trabalho também. Mas a emoção eu não me vejo mais sem ser maratonista. Hoje, quando eu tô treinando mesmo, o dia que eu saio para rodar menos de 15, 20 quilômetros, para mim não é nada. Antes eu corria 10, 12 por semana, 8 a 12 por semana, eu tinha preguiça. Hoje, quando eu saio, eu faço no mínimo, na semana eu faço 3 rodagens de 20 quilômetros, mais ou menos. Eu faço quarta, sexta e domingo. Então são 3 rodagens na média de 20 a 30 quilômetros. Entendi, Só entendi. Que as rodagens show. mais longas, né? Já virou já virou um hábito, já virou uma rotina na tua vida, já, essa maratonista, ser maratonista, né? Isso aí também me facilita para correr as provas tipo de meia distância, né? Meia maratona, essas provas aí. Então já me facilita bastante para essas provas. Nas provas curtas de 10 quilômetros, eu sofro bastante para acompanhar esses caras rápido aí, né? Mas ainda Entendi, consigo correr aí um 30. Esse ano eu corri 30, 14 nos 10 quilômetros, então eu consigo correr ali 30, 30, 10, 29, entendi, 50 já enfoca já, né? Tipo, eu corri o entendi, circuito caixa, eu ganhei o circuito caixa em 2015 e 2016, provas de 10 quilômetros, eu rolei o Brasil inteiro correndo no circuito. Era o circuito, tipo o circuito nacional. sim, E sempre eu batia ali 29,40, 29,30, 29,50 quando era mais ruim. Hoje eu já tenho dificuldade para correr isso aí. Porque a maratona também limita um pouco aí as provas curtas. sim, entendi. Galera, pra gente fechar, pessoal que tá online, quem tiver alguma pergunta pro Wellington, pro nosso cipó, e quiser fazer alguma aí pra gente fechar, o Wellington vai responder uma Manda aí, pergunta aí pro pessoal. Vamos ver se alguém vai fazer uma manda aí que a pergunta. gente responde. Muito prazer. Boa. E amanhã vai treinar o quê, Wellington? Não, nesse início aí é no máximo 1 hora de rodagem. É entre 40 a 1 hora, tranquilinho. Então, hoje eu estou fazendo 10 km para 43, por aí. Então, nessa média só para mexer o corpo mesmo. No Entendi. início de junho é que eu começo. Porque, assim, o índice olímpico foi congelado. Qualquer resultado até 29 de novembro não é válido. Ah, Então, vai entendi. começar a valer a partir de 1º de dezembro. Eu tenho um projeto Interessante. de melhorar para mim correr maratona na Espanha, maratona de Sevilha, não, Málaga? é uma maratona aqui na Espanha que é em dezembro. Eu tenho esse Aham, projeto, mas não sei como é que vai estar, se vai dar para viajar em dezembro. Se entendi, tudo não der certo, aí eu devo correr São Paulo ou Rio de Janeiro, uma dessas duas aí. entendi. Pô, que show. Show de bola. Valência, será que é Valência? Alguém falou aqui? Valente, a Matheus acabou de Valência. falar aqui, Valente, né? Boa, Pode ser que eu corra essa prova aí em dezembro. entendi. Wellington, acho que era isso então, cara. Te agradecer aí por ter nos concedido aí esse teu tempo para falar com a gente. Obrigado pela super motivação, né? Para nós, atletas amadores, é motivador saber que um atleta profissional abdicou de treinar. Então, acho que agora o pessoal que está assistindo pode ficar com mais vontade ainda de treinar em casa, de fazer o funcional, de fazer o fortalecimento, né? Então, acho que foi bem bacana teu recado. E Eu quando que você vir para agradeço. Curitiba, Wellington, as portas aqui da Equipe Asa estão abertas para você aí. Se precisar de algum lugar para Opa, ficar, se precisar de algum lugar para qualquer coisa, só dá um toque no nosso Insta aqui, que a gente te auxilia. opa. Obrigado. Hoje eu falei com o Piazza, o Marco Aurélio, né? Marcos Aurélio. Isso, Marco Falei Aurélio com ele Piazza. aqui. O Piazza sempre É, recebe a galera na casa dele, o pessoal que vem fazer a maratona, meia. Então, é. ô Marco, tô abrindo a tua casa pro Wellington aí, velho. Quando o Wellington Ó, vir pra pronto. cá, vai ter lugar pra dormir.
Vai ser um prazer. Geralmente, quando eu vou aí em Curitiba, eu fico na casa do Cássio. Aham. Faz um tempo já que eu não fui em Curitiba. Mas eu agradeço, né, a recepção de todos vocês, a recepção que eu tenho em todo o Brasil, né, das pessoas. Né, é sempre um prazer. Também estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Se alguém quiser conversar, pode me chamar nas minhas redes sociais, começa a me seguir. Eu tenho um canal no YouTube, inclusive eu quero Boa. pedir autorização aqui, Claro, publicamente, por para botar favor. essa live lá no YouTube, porque aqui fica só 24 horas. Sim, E as outras lives que eu estou fazendo, eu estou botando lá no meu canal e fica lá gravado, né? Às vezes a pessoa quer ver, quer ouvir, quer rever. Aí é super importante. Cipó o meu canal lá no YouTube. Eu me inventei aí com esse negócio aí, de entrar para essas mídias Como se sociais. escreve Cipó, teu canal? Deixa eu escrever pra galera aqui. É Cipó, Cipó meu nome mesmo. aham, no YouTube. No YouTube. Boa, vai servir pra galera. Pessoal que tiver YouTube, segue o Cipó lá pra gente dar uma força. Instagram também, né, Cipó? Tá aqui, vinculado Isso, aqui na Instagram live aqui. tá o Edson Cipó. Então, aí eu entrei, penso mais em entrar para as mídias sociais, porque eu acho que hoje, com essa tecnologia que a gente tem, fica mais fácil do atleta amador ter acesso ao atleta de elite, poder conversar. Claro, Oportunidades que eu não tive na minha época de conversar com meus ídolos, né? Mandar mensagem com meus ídolos, conversar, perguntar alguma coisa. Então, eu sempre procuro responder. Às vezes eu demoro a responder, mas sempre eu procuro responder todo mundo, porque eu acho que dessa forma todo mundo se ajuda, né? Vocês me incentivam, me ajudam me incentivando. sim. Né? Que se eu tiver pessoas me incentivando, se pô, tá treinando bem, legal. E eu ajudo vocês também, mostrando um pouco da minha vida, um pouco da minha trajetória, contando um pouco das minhas experiências, das minhas viagens. Eu acho que isso aí também é útil para vocês, da mesma forma que é útil a palavra de conforto de vocês, a palavra de torcida, entendeu? Então, eu acho que é uma troca que é de igual para igual. Sim. Eu sempre te sigo, vejo as histórias que você posta do teu treino e tal. Cara, pra nós é muito motivacional. Ver teus treinos, ver tuas postagens, teus resultados. Continue postando aí pra nós aí que a gente se inspira em você. Opa, obrigado, eu que agradeço aí. E vou estar postando sempre, né? Não estou postando muito esses dias por causa desse negócio aí de quarentena aí. Sim. Não estou muito ativo, tô mais devagar, mas a gente vai voltar assim, se Deus quiser. Show de bola. Obrigadão então, Ayrton. Tamo junto. Qualquer coisa que vir pra Valeu, Curitiba aí, abraço. só gritar. Valeu, abraço e gente, não se empolga na maratona. Tá no quarto quilômetro ainda, né? Boa, Ainda boa. tem bastante coisa. É isso aí. Mas Galera, é boa isso aí. maratona para Amanhã. vocês e qualquer coisa. Pode falar. Boa maratona aí para vocês e qualquer coisa, estamos às ordens. Boa preparação aí para os desafios, né? Espero que logo a gente voltamos aí a se encontrar nas provas, se abraçar, se cumprimentar, se confraternizar e competir, né? Que é o mais importante para a gente que é corredor, né? Tá competindo. É isso aí.